O cenário de escassez do fornecimento de fertilizantes químicos e petroquímicos tem privilegiado aí os produtos de insumos agrícolas mais verticalizados e com uma cadeia de suprimentos melhor estruturada. Assim, muitas empresas ficaram sem fornecer o insumo ou fora do mercado. Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora aqui Marcelo Soares, da Rede Catena. Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo. Boa noite, Marcelo. Obrigado aí pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês. A gente que agradece. Bom, o distribuidor de insumo agrícola passou então a buscar fontes alternativas, né? Fez o possível aí para não deixar o produtor na mão. Como é que nós estamos neste momento? Não, é verdade, Marcelo. A gente viu que em termos de fonte de fertilizantes, elas não alteraram muito, né? Então, continua vindo fertilizante da Rússia, continua vindo do Canadá, né? Agora, o que aconteceu é que quem está importando esse fertilizante, ele importa em diferentes momentos do tempo. Então, você começa a ter variabilidade de preço dentro do mercado interno, que torna isso bastante desafiador para o distribuidor aí que está querendo atender o seu produtor, né? Então, em algumas situações é verdade, né? Ele acaba não ficando muito atrelado ao seu fornecedor de sempre, né? Em algumas coisas, alguns momentos é possível, em outros momentos não é possível, né? E gera mais pesquisa de preço, mais alternativas e às vezes até alternativa do próprio insumo, né? Então isso fez parte do dia a dia aí do distribuidor de insumo agrícola e do produtor, né? Sem dúvida nenhuma. A gente observa aí um grande espectro de performance financeira na distribuição, né? De um lado a gente tem os ganhadores com fornecedores resilientes e um cronograma correto aí de compras, e do outro o fornecedor que vendeu em aberto. Explica pra gente essa transição aí. Claro. De uma forma geral, Marcelo, a gente percebe que o mercado, de forma geral, ele fez a lição de casa correta do ponto de vista de abastecimento, né? Mas, de novo, o mercado foi muito desafiador, tanto de fertilizantes quanto de defensivos, né? E ainda para piorar, a logística, principalmente mais recentemente, tem se tornado um fator de complexidade também. Então, mesmo fornecedores que sempre foram muito resilientes e consistentes acabaram falhando com um ou outro produto, né? Saíram correndo atrás. Mas o que eu posso dizer é que, de forma geral, o distribuidor está atendido e o produtor também está atendido, mas precisou suar um pouco mais para isso. Foi realmente uma situação bem complicada, né? Uma situação que todo mundo ficou ali de olho no mercado, tentando entender o que estava acontecendo e aquele medo, né? Espalhando que será que vai faltar, será que a gente não vai ter o produto, mas a gente conseguiu aí, dentro de uma logística política e rápida, fazer com que o produto chegasse aí até os nossos produtores, né? Dessa forma, Marcelo, 2021 apresentou parâmetros de desempenho e desvio de padrões únicos também, foi isso? Não, exatamente. O que a gente viu, 2021 foi um ano um pouco mais fácil de operar, Marcelo, porque é o seguinte, chegou no começo do ano, a maioria dos fornecedores chegaram e falaram assim, pessoal, vai subir o preço, por uma série de razões, né? E aí o distribuidor se antecipou na compra, o produtor se antecipou na compra, né? E conseguiram fazer um preço médio de insumo bastante razoável. Ao mesmo tempo, isso facilitou também com que eles tivessem um produto. Já 2022 já é um cenário mais complicado, tá? Porque já não tem essa tendência clara, então já existe um certo medo, se eu me estoco demais, se eu compro demais, eu posso ficar fora do mercado. Por outro lado, a situação logística também é muito complexa, não dá para ficar fora do mercado, né? Então isso gera uma complexidade de quanto pedir, em que momento pedir. E uma coisa é fato, tá? Os negócios no campo estão mais atrasados que o ano passado. Então, ano passado teve uma correria para fazer. Esse ano a gente já vê muito produtor espaçando as compras, né? Vamos fazer em ondas essas compras para ver se a gente dilui esse preço alto e até pega algum preço mais baixo lá na frente, né? Então, isso torna o mercado um pouco uma dinâmica diferente do ano passado e sem dúvida nenhuma, mais complexa.
O cenário de 2022 está sendo ainda mais desafiador aí para a distribuição, né? Porque, por exemplo, a maior estabilidade dos preços dos insumos no patamar alto não se apresentam tantas oportunidades de comprar insumos mais baratos no primeiro semestre, né? É verdade. E na distribuição, de uma forma geral, a gente espera um aumento, um crescimento de faturamento em termos de 20%, tá? Dos quais 5,4% é a perspectiva de uma safra maior para esse ano, a safra 22-23, e 15% é mais ou menos a diferença de preço médio do ano passado para esse. Então, vai ter crescimento. Agora, estamos também esperando de 1 a 2% de queda na margem, exatamente por esse aspecto que você falou, né? Não tem mais essa oportunidade de eu comprar baixo para depois eu ter flexibilidade de venda lá na frente. Então agora é o contrário, né? É um medo de comprar caro e depois a gente pode ter uma inversão disso, seja em função de câmbio, seja em função da situação de abastecimento, né? O espaçamento de compra, a busca de alternativa, tudo isso pressiona um pouco a margem do distribuidor, né? E principalmente também do produtor, que está muito pressionado com o custo alto, né? Mas ele está bem cauteloso na compra, né, Marcelo? Porque está fechando negócios em ondas aí mais atentas às alternativas de fornecedores e até mesmo de insumos, né? Está de olho aí no que está acontecendo no mercado, né? Não, sem dúvida. E nesse cenário, Marcelo, assim, o foco deveria ser a produtividade, né? A gente pode falar em errar a compra, errar o tempo da compra. Agora, quem colher 70 sacos de soja, ele não vai errar, né? Então, esse deveria ser de fato o foco do produtor. O produtor tem esses desafios, mas ele não pode perder o foco nisso, perder o foco em produzir bem. E o distribuidor tem que acompanhar. E nós acreditamos que esse distribuidor, que é o distribuidor local, o distribuidor independente, que está ali próximo, né, sempre esteve na região, conhece muito bem a região, conhece as fazendas, né, tem autonomia técnica, né, tem autonomia de negócio, é um bom candidato para estar ao lado aí do produtor, para buscar essa oportunidade, né, com as ferramentas que existem hoje. Existem muitas tecnologias alternativas para se buscar isso, né? E eu acho que é importante, nesse cenário de complexidade de mercado, que o produtor não tire o foco do trabalho dele, que é fazer uma boa safra. Certeza. Ainda assim, né, Marcelo, a gente sabe que o setor deve crescer aí em faturamento em 2022, já que o efeito, né, na diferença dos preços médios entre anos será a partir aí de 15%, é isso mesmo? O número se mantém? Exato, né? Isso é uma média, né? A gente tem aí o fertilizante potássio, está 5 vezes mais caro que o ano passado, mas tem vários insumos que não subiram tanto, né? Então a gente espera que a diferença de preço médio, né, ela seja por volta de 15% dentro do faturamento das empresas. A gente espera também uma safra a 22-23, 5,4% acima da safra passada, que já foi uma safra muito boa, com exceção ali do sul, né? A gente teve um bom impacto ali na região sul do Brasil, mas no Cerrado foi uma safra cheia, né? Então isso contribuiu aí para ser uma safra boa, mas a gente também espera uma safra boa para o ano que vem. E quando se trata de vendas, né, Marcelo, a gente tem que apostar aí nas novas tecnologias e nas redes sociais também, né? O distribuidor que não apenas vende insumo por WhatsApp, mas que agrega também um acompanhamento técnico de qualidade ao seu negócio, ele tem mais chance de fidelizar aí o cliente, extraindo bastante o valor de venda de insumos mais técnicos. O que seria esses insumos aí mais técnicos? Explica pra gente. O insumo mais técnico, Marcelo, é aquele que não é a receita de bolo. É aquele que depende de ferramentas analíticas para você dimensionar exatamente o posicionamento, a dosagem, o momento de aplicação, né? Então, um fertilizante que você usa mediante análise de solo, mediante análise de folha, mediante o diagnóstico de imagem de satélite. Mesma coisa com defensivo, um monitoramento por imagem de satélite, por ferramentas de drone. Então, são ferramentas que elas aumentam a precisão do uso desses insumos, né, e favorecem insumos de mais tecnologia.
aqueles que dependem de um trabalho técnico mais aprimorado e mais próximo. Então, esses são os... E o resultado vem, né? Para quem está exatamente trabalhando com essas ferramentas e com esses insumos, seja a nutrição fina, que a gente chama, a nutrição de precisão, né? Os defensivos que são aplicados em doses variáveis, com diferentes tecnologias, revezamento, manejo integrado de pragas, são tudo tecnologias consagradas, né, no aumento da produtividade e eficiência de custos. Bom, diante de tudo isso, o trabalho aí da Rede Catena, né, que vocês estão inseridos, é destravar, então, essas oportunidades de crescimento para esse distribuidor independente, né? Como é que é esse tipo de serviço? Exatamente. O distribuidor independente, Marcelo, é um distribuidor que já é nato dele, ele ter uma independência técnica, né, uma autonomia nos negócios, agilidade nos negócios. Então, ele já tem algumas coisas que são muito interessantes, não só para o produtor, mas para a indústria também, né? Então, o distribuidor independente ele traz algumas características que são excelentes para a indústria, né? Então, eles tornam potencialmente um ótimo parceiro, né, para a indústria para chegar no produtor. Só que, né, ao mesmo tempo, o distribuidor independente ele também traz alguns desafios, né? Por ser muitas vezes empresas menos maduras, a gente não está falando do universo corporativo, a gente está falando de empresas que são regionais, né? Algumas vezes até familiares, né? Então, é natural que existam alguns gargalos de ordem financeira, exista um marketing que seja menos aprimorado, uma gestão de força de vendas também menos sofisticadas, e ao olhar da indústria, muitas vezes isso representa gargalos. Tá? Você ter essas três áreas podem representar um gargalo para um investimento mais efetivo. Então, o que a Rede Catena faz é exatamente trabalhar nesses gargalos para que esse canal se consolide como uma opção de modelo de acesso muito séria para a indústria, né? E, ao mesmo tempo, nós acreditamos que também para o distribuidor, que é um distribuidor independente, um caminho muito bom para você enfrentar a consolidação de mercado que está acontecendo aí é você ter parcerias cada vez mais fortes com esses fornecedores, né? Então, a Rede Catena, que significa cadeia, o objetivo dela é fortalecer esses elos dessa cadeia, né? Então, é tirar gargalos, sejam eles financeiros, sejam eles de marketing, né? Para que pavimentar um caminho para o fornecedor solidificar uma parceria, investir muito mais e indústria e distribuidor crescem e o produtor também ganha, né? Então, essa é a ideia da Rede Catena. Muito bem. Marcelo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui conosco, essa explicação aí fantástica e, claro, para a gente poder entender como é que vai funcionar esse mercado também para os próximos 6 meses, viu? Obrigado pela sua participação aqui conosco, até uma próxima oportunidade. Obrigado, até mais. Obrigado pela oportunidade.